Sabe aquela história de que a intenção é o que vale? Pois é, hoje vamos mergulhar numa história que mostra que, às vezes, as melhores intenções podem acabar em tragédia. Vamos falar sobre zelo, sobre erro e, principalmente, sobre redenção, ao acompanhar o retorno da Arca da Aliança. Para a gente entender a urgência de Davi, a gente precisa tentar sentir o que ele sentia. Pensa só, as guerras tinham acabado, o reino estava em paz. Mas aquele silêncio não era de tranquilidade. Era um silêncio oco, sabe? Faltava alguma coisa. E essa coisa era nada menos que o símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança, que estava esquecida, longe do povo há anos. E aí, o que um rei faz numa hora dessas? Esse não era um problema que se resolvia com exércitos, com mais ouro ou com decretos. A questão aqui era totalmente espiritual. Davi não queria só um reino forte. Ele queria um reino onde Deus estivesse presente. A pergunta que o consumia era gigantesca. Como trazer a presença de Deus de volta para o coração da nação? E é aí que começa a grande e apaixonada missão de Davi. Ele estava decidido a não medir esforços para consertar essa ausência. A determinação era total e ele mobilizou o país inteiro para o que ele imaginava que seria o maior dia de festa da história de Israel. E quando a gente fala em mobilização, é para levar a sério. Davi juntou nada mais, nada menos que 30 mil homens de elite de Israel. Isso não era uma procissãozinha, gente. Era o evento do ano. O clima era de euforia total. Imagina, depois de tanto tempo, a arca estava voltando para casa. O entusiasmo de Davi era contagiante. Tenta imaginar a cena, a trilha sonora disso. Eram harpas, tamborins, símbolos, uma barulheira boa de alegria que ecoava por todo lado. O povo cantava, dançava e Davi? Davi estava lá na frente, liderando tudo com um coração que parecia que ia explodir de felicidade. Estava tudo perfeito. Só que é exatamente aqui, no auge da festa, que a história dá uma virada brusca, sombria e totalmente inesperada. O que começou como o maior dia de celebração da nação está prestes a se transformar num momento de puro terror. E o problema todo está resumido aqui. A intenção de Davi era nota 10, mas o método estava completamente errado. Ele pensou na praticidade. Vamos colocar a arca num carro de bois novinho em folha, super moderno, super eficiente. Só que a instrução de Deus era outra, muito específica. A arca, por ser sagrada, só podia ser carregada nos ombros dos levitas. A conveniência passou na frente do mandamento. A procissão continua naquela alegria toda, até que os bois tropeçam. A arca balança perigosamente, quase caindo no chão. E Uzá, que estava ali guiando o carro, no susto, no puro reflexo, faz o que qualquer um de nós faria. Ele estende a mão para segurar a arca. Foi um ato instintivo, para proteger o que era sagrado. E então, silêncio. A música para, a dança para, a festa acaba. Uzá cai morto, fulminado no mesmo instante. A santidade de Deus se manifestou de uma forma terrível, e a celebração virou luto num piscar de olhos. O zelo sem obediência tinha gerado uma tragédia. O pânico tomou conta de Davi. Aquela presença que ele tanto queria trazer para perto, de repente parecia mortal. A pergunta dele ecoa o medo e a confusão total que ele sentiu. Como chegar perto de um Deus tão santo, tão poderoso assim? Naquele momento, ele percebeu que, na verdade, ele não fazia a menor ideia. Apavorado, Davi desiste do plano e desvia a arca do caminho. Ela não vai mais para Jerusalém. Mas é justamente nesse desvio, nesse plano B forçado, que uma revelação totalmente inesperada vai acontecer. A lição mais importante ainda estava por vir. A arca, então, vai parar na casa de um homem chamado Obed-Edom e fica lá por 3 meses. E o que acontece? Maldição, morte, nada disso. A presença de Deus traz uma bênção tão extraordinária que tudo na vida daquele homem começa a prosperar. Quando a notícia dessa prosperidade toda chega aos ouvidos de Davi, a ficha finalmente cai. O problema não era a santidade de Deus, o problema era o jeito humano de se aproximar dela. Agora, com esse novo entendimento, Davi organiza a segunda tentativa. Mas dessa vez tudo seria diferente. A festa não seria mais guiada só pela empolgação, mas sim pela reverência e por uma obediência cuidadosa a cada detalhe. Olha só a diferença no passo a passo. Primeiro, os levitas, as pessoas certas, foram preparadas, santificadas. Segundo, a arca foi carregada nos ombros, como mandava o figurino. Terceiro, e isso é impressionante, a cada 6 passos que eles davam, paravam para oferecer sacrifícios. Era um ato de reverência contínua.
E só então, com tudo no devido lugar, a celebração de verdade explodiu, com Davi dançando com toda a alma. E essa imagem aqui é uau! O rei simplesmente se despiu da sua majestade real. Ele não estava nem um pouco preocupado com sua imagem, com a sua dignidade, com o que os outros iam pensar. A adoração dele era extravagante, humilde e totalmente focada em Deus, não nele mesmo, uma entrega total. Mas é claro, sempre tem alguém para julgar, não é? A esposa dele, Mical, assistiu a tudo da janela do palácio e sentiu desprezo. Para ela, aquilo era uma vergonha, um papelão indigno de um rei. E ela o confronta com um sarcasmo cortante, basicamente dizendo: "Nossa, que bonito, hein, majestade? Fazendo essa cena toda na frente das servas?" A resposta de Davi é simplesmente uma das declarações mais poderosas sobre adoração que existem. Ele olha para ela e diz: olha, essa dança não foi para você nem para o povo, foi perante o Senhor. E quer saber? Por ele eu me faço ainda mais desprezível. Eu me humilho ainda mais aos meus próprios olhos. Que resposta! E é assim que essa história incrível se completa, deixando para nós uma lição central, atemporal, sobre o que realmente significa se aproximar de Deus e adorá-lo de verdade. No fim das contas, este é o ponto-chave. A história de Davi nos ensina que obediência não é uma obrigação fria e chata. Na verdade, ela é a mais alta expressão de adoração. É a gente reconhecer que o jeito de Deus é sempre melhor que o nosso, mesmo que o nosso pareça muito mais fácil e prático. E se a gente pudesse resumir essa jornada toda em uma única frase, seria esta aqui: a presença de Deus não é carregada nos carros da nossa conveniência, mas sim nos ombros da nossa obediência. É uma verdade poderosa que Davi aprendeu misturando dor e alegria. Não basta ter boas intenções, é preciso ter um coração disposto a obedecer. E tudo isso joga uma pergunta direto no nosso colo, não é? Na nossa vida, hoje, nas nossas buscas, em que áreas a gente está tentando empurrar as coisas num carro de conveniência só para ser mais fácil, quando o que é pedido é o peso, o sacrifício e a beleza de carregar os ombros da obediência? É uma pergunta que ecoa desde a dança de Davi até os nossos dias.